Saída definitiva do Brasil. O que é isso? Eu tenho que fazer? Por quê? É disso que a gente vai falar nesse vídeo depois da vinheta. Oiê, tudo bem com vocês? Bom, quando a gente sai do Brasil, decide morar fora do Brasil por um tempo maior do que 12 meses, muito se fala sobre fazer ou não a saída definitiva do Brasil. Mas afinal, o que isso é? Quais são as consequências disso? Os benefícios disso? E também os prejuízos e os percalços de como isso deve ser feito e os prazos para ser feito. É disso que eu quero falar com vocês hoje, mas antes não se esquece, se inscreve no canal, deixa o seu like, compartilha com os amigos que estejam procurando essa informação, deixa nos comentários a sua experiência, aquilo que você puder agregar, porque a gente não sabe tudo, a gente está contando mais a nossa experiência, né? E tem muito detalhe, muita situação especial, então tudo que puder agregar é bem-vindo. É importante a gente entender que a saída definitiva do Brasil, né, é uma comunicação para dizer que você não é mais um residente fiscal, que você não vai mais tributar, pagar tributos ao Brasil, porque a partir daquele momento você está pagando seus tributos no seu país de residência. Essa situação toda é principalmente para evitar dupla tributação do que você está ganhando fora do país, bloqueio ou cancelamento do seu CPF, bloqueio ou cancelamento das suas operações bancárias e também pode ter multa, né? Pode gerar multa por atraso de entrega dos seus impostos de renda. Porque se você não faz a saída definitiva do Brasil, você continua tendo que todo ano fazer a sua declaração de imposto de renda. Por favor, vamos entender que essa saída, ela é somente fiscal. Ela não tira o seu direito de ser brasileiro, você não deixa de ser brasileiro. Você continua sendo brasileiro e pode voltar para o Brasil e voltar a ser residente a qualquer momento. Ai, Ana, mas eu não vou fazer. Eu conheço tanta gente que mora no Brasil há tantos anos e nunca fez a saída definitiva do Brasil, não faz os impostos de renda e nunca teve problema. Mas também eu escuto casos, nossa, o fulano voltou para o Brasil e teve que pagar imposto sobre 5 anos de rendimento que ele teve fora do Brasil. Então pode ou não acontecer. O que a gente precisa ter em mente é a informática, a tecnologia de informação está ajudando em muito os governos a fecharem o cerco e conseguirem alinhar as informações. Então existe uma força-tarefa internacional que o meu marido está gravando um stories durante o vídeo. E aí vaza áudio. Esqueci de baixar o som. Né? Ai, que burro, dá 0 pra ele. Então, existe uma força-tarefa internacional de cooperação entre os países para dividir, né, compartilhar informações tributárias entre eles e fazer esse cruzamento de informações sobre pessoas que têm contas, movimentações bancárias, geração de tributos e de rendimentos em qualquer local. Então isso está acontecendo, o Brasil assinou esse tratado e começou a dividir informações, tanto receber quanto enviar, a partir de 2018. Talvez isso ainda seja muito recente e eles ainda estejam entendendo como que eles vão usar esses dados, mas isso vai com certeza crescer. Essa é uma iniciativa do G20, né? Então a grande maioria dos países aí estão fazendo parte dessa força-tarefa. O vínculo de troca de informação Brasil e Estados Unidos já é muito grande, existe um programa específico, FACTA, que faz essa troca de informação. Então, eles sabem todas as movimentações bancárias que um brasileiro tem no Brasil ou nos Estados Unidos e vice-versa. E isso está crescendo. Então, pode ser que a pessoa que saiu do Brasil há 20 anos atrás nunca viu consequências disso. Mas a chance disso começar a acontecer está cada vez mais perto de nós. Então é aconselhável, se vocês procurarem por aí, é cada vez mais aconselhável que a gente regularize as situações. Quando você deixa de ser um residente fiscal do Brasil, você não necessariamente precisa comprovar a sua residência num outro país. Mas para alguns países que estão numa lista de uma normativa, né, de uma instrução normativa, que eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês, que indica quais são países considerados paraíso fiscal ou de regimes fiscais privilegiados, quando você se muda, né, ou a sua residência é transferida para um país dessa lista,
aí sim você tem que comprovar a residência por causa dos benefícios fiscais. E para minha surpresa, que eu achei que só fosse encontrar lá Ilhas Caimã, Ilhas Maurício, Mônaco, Bahamas, né, esses paraísos que a gente costuma ouvir, eu encontrei a Irlanda. A Irlanda foi adicionada em 2016 nessa lista como um país com regime privilegiado. Então, se você muda de residência para a Irlanda, como foi o nosso caso, a gente precisa comprovar que a gente está residindo aqui. Também existem outros acordos. Existe um acordo internacional que o Brasil firmou com alguns países para evitar a dupla tributação. Nesse acordo, você vai ser considerado residente em apenas um dos dois países. Mas como acontece esse desempate, ele não é muito claro. Então, se acontecer a dúvida de aonde você está sendo tributado, vai ter que aí gerar a criação ou a apresentação de provas da onde você pagou essa tributação. Países que estão nesse acordo incluem Alemanha, Portugal, França, Espanha, Itália, Argentina, Canadá, Japão e muitos outros países. Então eu vou deixar o link aqui para vocês também dessa outra normativa que tem todos os países que fazem parte desse acordo de não dupla tributação. Esse acordo de não dupla tributação não te exime de fazer a apresentação da sua saída definitiva do Brasil. Você ainda tem que apresentar essa saída definitiva do Brasil, que é basicamente o seu último imposto de renda. O benefício de fazer a saída definitiva, então, é justamente evitar todos aqueles problemas, né? O bloqueio do seu CPF, de suas transações bancárias, a dupla tributação ou o pagamento de multas para a Receita Federal. As consequências ou os prejuízos que você pode ter é que você não pode mais ser um correntista, né, ter contas correntes ativas no Brasil como residente. Você não pode mais ter as suas aplicações como um residente. Então você tem a opção sim de ter contas correntes de não residentes ou de residentes no exterior, que normalmente tem uma tributação mais alta e são poucos os bancos que querem ou têm essa opção. E você também pode ser um investidor do exterior. Existe sim essa possibilidade, existe até uma normativa específica conhecida como Investidor 4373, posso deixar a normativa aqui na descrição para vocês também, mas normalmente a gente está falando de investimentos médios e altos, né? Não estamos falando de pequenos investidores. Então existe as possibilidades de manter contas e manter os rendimentos mesmo estando fora, mas todas as suas movimentações bancárias normais têm que ser fechadas, isso é parte do processo. Porque caso você não faça isso e você continue com uma poupança ou com uma conta corrente no Brasil, como existe, né, esse entrelaçamento com a malha fina aí, com a busca de CPFs, você vai ser automaticamente considerado para a Receita como um residente fiscal sim, porque você está gerando rendimento no Brasil. E aí você vai sofrer as tributações e multas por não ter entregue os seus impostos de renda ou feito as suas tributações. Ai, Ana, mas eu tenho empresa no Brasil, eu tenho imóveis no Brasil, eu tenho muita coisa ainda, eu não consigo fechar meus vínculos. Gente, eu não vou tratar desse tipo de especificidade, de detalhes aqui, até porque não foi o caso meu e do Matheus. Nós dois perrapados, coitado. Não tinha casa, não tinha carro, não tinha nada pra deixar no Brasil. A gente não tinha nada. Então a gente realmente só teve que fechar as nossas contas. A gente tinha um dinheiro sim aplicado, mas que quando a gente mudou pra cá, a gente acabou transferindo a maior parte dele. Então a gente teve que fechar esses investimentos, as contas bancárias. E foi isso. Então nosso processo foi muito simples. Não tivemos que tratar com tudo isso, mas existe sim como fazer tudo isso. Você pode continuar recebendo e prestando serviço para o Brasil, recebendo aluguel, mantendo seus imóveis. Existe uma coisa que é tributação na fonte, então o imposto já é pago na hora que o valor é gerado. Mas eu não vou entrar nesses detalhes, isso é muito detalhado. Tem um site de uma consultoria que eu achei que tem muita informação, as informações são bacanas. Eu vou deixar no link aqui pra vocês, mas também tem muita coisa na internet. Google, gente. Google, que aí cada caso é um caso. Então, primeiro é importante a gente entender que as pessoas saem do Brasil em dois caráteres diferentes, que é a saída temporária e a saída permanente. Quando a pessoa sai temporariamente, ela sai sem saber se ela realmente vai ficar ou por quanto tempo ela vai ficar. Nessa situação, essa saída temporária pode vir a se tornar permanente caso ela fique mais de 12 meses contínuos
fora do Brasil. Então, a partir de 12 meses da sua saída temporária, ela passa a ser considerada uma saída permanente. Agora, se você já sai do Brasil com a certeza de que você está estabelecendo residência em outro país e que você vai ficar mais de 12 meses, você já faz direto a saída permanente do Brasil. Então, como que a gente faz essa saída definitiva do Brasil? Primeiro, existe uma comunicação de saída definitiva do Brasil. Essa comunicação ela deve acontecer até o último dia do mês de fevereiro do ano seguinte ao que você fizer a saída. Então, se eu fiz a minha saída definitiva do Brasil em julho de 2019, eu deveria ter feito a minha comunicação de saída definitiva do Brasil até 29 de fevereiro de 2020. Se eu fiz a minha saída do Brasil em janeiro de 2020, eu devo fazer a minha comunicação até 28 de fevereiro de 2021, fevereiro do ano seguinte. Então esse seria o prazo para fazer a comunicação da saída, que é basicamente uma carta onde você vai colocar a data em que você passa a ser considerado residente permanente no exterior ou deixa de ser um residente fiscal do Brasil. Então, só lembrando que o link para fazer a comunicação de saída definitiva do Brasil, eu vou deixar aqui na descrição também. Tá tudo lá no site da Receita, mas como tem muita informação, o link para facilitar, né? E aí, na sequência, o que a gente tem que fazer? A gente faz a última declaração de imposto de renda sua, que é conhecida como Declaração de Saída Definitiva do Brasil. Ela acontece no mesmo programa do imposto de renda, então você vai baixar lá o programa de imposto de renda do ano, que tá no site da Receita Federal, vai baixar o ReceitaNet para transmitir. Agora eu acho que é um só, minha mãe parece que falou que atualizou, que agora os dois é um só. Você vai baixar, vai escolher lá Declaração de Saída Definitiva do Brasil, vai preencher todos os seus dados pessoais e vai colocar todos os rendimentos que você teve até a data da qual você passa a ser residente no exterior. Os rendimentos após essa data não precisam ser informados, então você tem que informar tudo até o período no qual você não era um não residente, né? Você ainda era um residente fiscal. Você vai transmitir essa declaração e essa é a sua última declaração. O período de entrega disso é o mesmo período das entregas de imposto de renda normal. Então, normalmente é entre maio e abril, às vezes vai até maio, mas você vai fazer então a sua comunicação de saída até fevereiro e aí em março ou abril você vai preparar a declaração. Quando você faz a sua declaração, você tem a possibilidade de deixar lá na declaração um representante legal. É uma pessoa que vai ser comunicada caso seja solicitado alguma retificação, alguma correção na sua certidão, na sua declaração. Isso é importante porque, o que já aconteceu com amigos nossos, eles saíram do Brasil, a Receita pediu uma retificação de alguma informação que não estava clara e eles não receberam essa notificação porque eles já não estavam no Brasil, perderam os prazos de retificação e aí tiveram que pagar multa. Então, deixe um contato de uma pessoa confiável e que vocês tenham contato no Brasil, por exemplo, no meu caso, deixei minha mãe, para que, caso precise de retificação ou de qualquer informação, essa pessoa receba essa informação e você tenha tempo para providenciar o que está sendo pedido. Quando a gente faz a saída definitiva do Brasil, também existem algumas vantagens para quando a gente retorna para o Brasil. Porque como você fez a sua saída toda bonitinha e avisou o fisco de que você saiu, quando você volta, você também pode avisar que você está retornando. Então todos os seus bens que você acumulou fora do Brasil, você está repatriando, trazendo para o Brasil junto com você, você pode ter isenções fiscais ou de tributação, porque aquilo já foi tributado no país de origem e você avisou que você estava recebendo isso fora. Então, assim, existem vantagens também caso você pense em voltar para o Brasil, como é o nosso caso. Então, faça tudo direitinho, siga a lei, né? Vamos fazer dentro do possível e as coisas ficam muito mais simples. É disso que eu queria falar com vocês hoje, como fazer, por que fazer, os links estão todos aqui na descrição desse vídeo. E não se esquece, se inscreve aqui no canal, deixe seus comentários, suas perguntas, suas sugestões de vídeo. Segue a gente também lá no Instagram, a gente está postando bastante coisa. Estamos planejando trazer para vocês muita coisa legal, muita dica sobre viagem. A gente quer ajudar vocês a planejar viagens, economizar dinheiro viajando ou para viajar.
E a gente acabou de fazer uma road trip muito legal aqui na Irlanda. Nós já postamos várias fotos e vários pequenos vídeos lá no Instagram. Então segue a gente lá, nós estamos preparando um vídeo para postar aqui no canal. Nós temos um vídeo para sair já do Egito também, que foi uma outra viagem muito bacana que a gente fez. Tá vindo aí Dinamarca, tem muitas viagens que a gente fez, que a gente tá preparando os conteúdos para trazer. Nós queremos falar de muita coisa com vocês, tá? Assim, daqui a pouco isso aqui vai virar um canal de variedades, mas esse é o intuito, a gente quer compartilhar a nossa vida, um pouquinho do que a gente é, do que a gente vive com vocês. Então deixem suas sugestões, os seus carinhos, os seus comentários, os seus adicionais, o que vocês quiserem, tá bom? E a gente vai conversando por aqui, pelo Instagram, e a gente se vê no próximo vídeo. Beijo, tchau!